Olá, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Que honra ter você comigo aqui mais uma vez, nesse nosso espaço aqui de expansão, né? Nesse nosso canteiro de obras aqui, que a gente vai construindo uma vida próspera, uma vida abundante, né? E estamos aqui mais uma vez, eu sou Rodrigo Toledo, né? E essa é mais uma live aqui do nosso canal, do Acelerador de Resultados, nosso canal Prosperamentes, né? E aqui é um programa feito, assim, para quem já decidiu parar de ser refém, sabe, das circunstâncias, né? E assumir o comando mesmo, ser o verdadeiro arquiteto aí da sua realidade. E nas últimas semanas a gente foi construindo aqui alguns pilares fundamentais para você se tornar de verdade o arquiteto da sua realidade, né? A gente trabalhou a clareza, nós trabalhamos a nossa soberania financeira, falamos sobre a nossa energia, disposição. Depois, mais recentemente, né, a gente falou sobre o sistema de execução, falamos sobre aquela aqueles três pilares, aquela tríade, né, dos OKRs, os sprints e os Kanbans para a gente atingir as nossas metas, né, como a gente trilhar esse caminho rumo ao que a gente gostaria de atingir, os nossos objetivos, né? E hoje a gente vai construir aqui mais um pilar, que é aquele que traz o, o valoriza, monetiza todo esse esforço que a gente veio construindo até aqui. Porque é aquela história, né? Não basta a gente ser brilhante, ter reconhecimento, é preciso parecer brilhante também, né? Não basta ter valor, é preciso que o mundo, as pessoas à nossa volta, perceba o seu valor. Então é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Prepara aí teu caderno, silencia as distrações, já coloca aí o telefone no modo avião, né? E me dê mais uma vez aqui esse privilégio de te guiar aqui para essa sua arquitetura aqui, nós chamamos aqui da influência, né? Vamos ver como se comunicar, né? Uma comunicação de alto impacto. Vamos entender como que a gente apresenta as suas ideias de forma que inspire as pessoas, que convença, que influencie, tá? Então, é, vamos lá? Vou começar aqui contando a história da Cláudia, que é aquele tipo de especialista invisível, né? É aquela pessoa que é a melhor analista da equipe dela, sabe? Aquelas pessoas que são brilhantes assim, usa os sistemas ágeis que a gente comentou aqui, né? Traça as metas, OKR, divide aquela atividade grande em sprints, né? Coloca o Kanban ali, tudo para organizar, para acompanhar o andamento das atividades, da tarefa, finaliza os projetos com aquela qualidade assim impecável. Só que ela é aquela pessoa que, sabe, que faz o trabalho de verdade, que o pessoal chama, né, aquela que carrega o piano, que se esforça, que leva a equipe junto. Só que aí, o que acontece? Chega naquela reunião de equipe, na reunião de diretoria, vem aquele camarada Pedro, que ele é mais carismático, né? Um orador exímio, sabe falar, sabe conversar. Aí ele pega aquele relatório tinino da Cláudia, aquele relatório impecável, e apresenta para os gestores ali, para a diretoria, como se fosse a visão dele. E qual que é o resultado disso? Pedro é aplaudido, o Pedro é reconhecido, o Pedro é promovido, e a Cláudia, que fez todo aquele trabalho pesado, recebe aquele tapinha nas costas, né? Aquele bom trabalho, né, da equipe e volta ali para a mesa dela, recomeçar o ciclo, pegar um novo trabalho e começar novamente, né, aquela entrega de alto valor. Isso te soa familiar? Já aconteceu isso com alguém próximo de você? Você já viu essa situação daquela pessoa que faz, que entrega, que corre atrás e outro leva os méritos? Aquela sensação de frustração, de injustiça que fica de ser, né, o melhor músico ali da orquestra, só que quem leva as honras é o maestro, que nem sabe tocar,
só que leva todo o crédito. E aí fica a pergunta aqui que eu te faço hoje. Do que adianta você ter assim a melhor ideia da equipe, a melhor ideia da sala, se ninguém te ouve? Do que adianta ser o melhor executor, fazer o que precisa ser feito, entregar no prazo, com qualidade, se outra pessoa acaba levando o crédito pelo seu trabalho? Se você se identificou com o que nós estamos falando aqui, hoje essa conversa, essa live é para você. Porque o que falta não é competência técnica, você já sabe fazer, você entrega com valor, você entrega no prazo. O que te falta pode ser influência. E se você está chegando aqui agora, né? Seja muito bem-vindo. Sou Rodrigo Toledo, criador aqui do Acelerador de Resultados Prosperamentes, que é um programa onde eu uno desenvolvimento pessoal, educação financeira, trago os métodos ágeis para a vida, né, para te ajudar a construir uma vida próspera, equilibrada, que seja sustentável. E a minha missão aqui, ela é simples. O que eu venho fazer aqui é te entregar as ferramentas para você deixar de ser assim aquele realizador inquieto, né? Que você entrega, que você trabalha, só que ainda fica ali, né? Aquela inquietação, parece que ainda não tá, as coisas não estão nos seus lugares, né? Eu quero te tornar, eu quero te trazer, te fazer ser o seu soberano da sua vida, né? E antes da gente entrar aqui no conteúdo, já faz aquele ritualzinho da prosperidade, deixa teu like, né? Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo naqueles teus grupos ali do WhatsApp, onde você sabe que tem aquela pessoa ali, ó, que também é brilhante, só que precisa de repente do empurrãozinho aqui para poder ser ouvida naquela reunião importante. E me segue lá no Instagram também, LR de Toledo, né? Gratidão pelo seu apoio. E vamos ver aqui, passando pela nossa agenda de hoje aqui, que a gente vai construir aqui a sua voz, o poder da comunicação. No, a primeira parte, eu chamei de fazer o diagnóstico aqui, né? Vamos quebrar o mito do mérito. Porque aquele seu bom trabalho, ele sozinho, ele não fala por si. E por que a comunicação, ela não pode ser um soft skill? Ela é uma power skill. É o que faz a diferença. Depois a gente vai tratar da arquitetura. Vamos apresentar aqui a tríade da influência. São aqueles três pilares da comunicação que inspira, que convence, que influencia, que já vem lá de Aristóteles. O ethos, o pathos e logos. Depois a gente vai começar a construir aqui. Vamos criar juntos, aqui ao vivo, né? O seu primeiro pitch de 1 minuto. Tá? Uma ferramenta prática para você vender qualquer ideia em qualquer situação, dentro de um elevador, antes dele chegar no andar que deveria. E a gente vai consolidar tudo isso lançando o desafio dos 7 dias da semana ali. Chamei de desafio da influência para você colocar essa nova arquitetura de comunicação que nós vamos construir aqui hoje em prática imediatamente, ainda hoje. Então vamos que vamos, se prepara aí, que hoje você vai aprender aqui que a tua voz não é só para você ficar falando, é para construir, para negociar, para liderar. Vamos junto então? Passando aqui pelo diagnóstico, vamos desconstruir esse mito que é o mérito. Vamos conversar aqui sobre a maior mentira que te contaram. Que é aquela conversa assim do bom trabalho. Bom trabalho por si só gera reconhecimento. Faz o que precisa ser feito, né? Faz o que o chefe pediu, entrega no prazo, entrega com qualidade, que você vai ser reconhecido. Nós somos ensinados assim a baixar a cabeça e fazer, né? A gente acredita que se aquele nosso entrega, o nosso relatório, se ele for ali perfeito, se o nosso projeto tiver impecável, alguém vai ali magicamente perceber, vai nos notar e acaba nos reconhecendo e dando aquela promoção que a gente almeja, né? Aquele aumento que a gente quer, ou investindo na nossa capacidade, investindo na nossa empresa, né? Isso é o mito do mérito.
Só que a verdade não é esse o caminho. Ela é triste, a verdade é dura. Só que quando a gente percebe, a gente se liberta. O teu valor não está em que você faz. O seu valor está no que o outro percebe o que você faz. O seu resultado, ele pode até te colocar ali naquela mesa de reuniões ali importante. Só que a sua capacidade de se comunicar, de você vender, de você falar esse resultado, é isso que vai te permitir sentar lá na cabeceira da mesa, no lugar mais importante. Então, a execução, ela até cria o valor. Só que a comunicação é que vai dar a percepção desse valor, vai capturar esse valor. E nós aqui no programa, aqui no Prosperamente, eu trago essa questão da arquitetura, da construção. Né? E a comunicação também faz parte dessa arquitetura. E a comunicação ela não é um dom, um talento que a gente nasce, né? Que é aquela coisa que você assim ou tem ou não tem. Ela pode ser aprendida. A comunicação ela pode ser praticada. A comunicação pode ser dominada, você ter o domínio completo sobre a arte de se comunicar. E esse sistema de comunicação, ele é baseado lá em Aristóteles, que é a tríade da influência, que já vem, né, como eu falei, já há milênios, vem sendo usada pelos maiores líderes que a gente teve no nosso mundo aí. Passando aqui então, ó, vamos ver como que é essa tríade. A tríade da influência que eu chamei. São 3 pilares essenciais, a gente vai passar e detalhar cada um deles aqui. O ethos, que é aquela arquitetura da autoridade, pathos, que é a arquitetura da conexão, que eu chamei, e o logos, que é a arquitetura da lógica. Então vamos conversar aqui sobre cada uma delas, então. Porque toda comunicação de alto impacto, ela se sustenta nesses 3 pilares. Se faltar um desses 3 aqui, a estrutura já fica meio capenga, já acaba podendo até desmoronar. E o primeiro pilar é o ethos, né? Que é a arquitetura da autoridade, que eu chamei. Né? Que é aquela coisa assim, você se pergunta, por que as pessoas deveriam te ouvir? Ethos, ele traz a sua credibilidade, a sua reputação, o seu caráter. Ele transmite o quem você é. Você constrói o ethos com a tua história, com os teus resultados no passado, o que você já fez, o que você entregou, é a sua reputação, é o como você é conhecido, né? As suas entregas com integridade, com a postura que você tem. Tá? Então, ethos é sobre possuir, sobre ter o seu valor, sem arrogância, né? Mas se posicionar com clareza, se colocar no seu lugar, saber que você vale, o quanto você vale. Esse é o primeiro pilar, sua reputação, seu caráter. O segundo pilar é o pathos, que é a conexão, a arquitetura da conexão. Que é aquela questão assim, por que para quem você está vendendo ali, por que eles deveriam se importar com o que você vai falar, com o que você está falando? Então, pathos é a emoção. Aqui até entra um pouquinho ali da lei da atração, porque é a tua capacidade de se conectar com a dor, com o sonho, com o desejo da outra pessoa. Os fatos, eles comunicam, os fatos dizem coisas, mas são as histórias que vendem. Pessoas se comunicam com histórias. Né? Então, quem quer ser o maestro, o soberano da sua vida, esse cara ele não vende um produto, ele vende uma transformação. Você tem que vender um sentimento, se conectar com quem você está falando ali, se conectar com os gestores. Na mesa de reunião, você tem que vender o sentimento, se conectar com os sentimentos das pessoas que estão ali te avaliando. E o terceiro pilar é o logos, que é a lógica. Né? Que é aquela coisa, por que isso faz sentido? Né?
Então o logos vai ser assim, a sua estrutura, o teu plano, aquele OKR, aquele sprint, aquele método ágil que você trouxe para vender, para dizer o seu plano. É a tua capacidade de apresentar uma ideia de forma assim, de forma clara, estruturada, com começo, meio, fim. Sabe? É o teu método ali, o teu OKR, o teu Kanban. E é o que dá segurança para as pessoas que estão lá do outro lado, as pessoas que têm aquela mente analítica ali, que é a tua audiência, e vai provar para eles que você não tem só assim a emoção, que você possui mesmo um plano, né, e que você entrega isso na comunicação, você mostra começo, meio e fim, e passa aquela percepção, aquela sensação de segurança, de autoridade, que você sabe o que está falando. Resumindo aqui, ethos faz com que as pessoas te respeitem. O pathos vai transmitir a confiança, vai mostrar, assim as pessoas vão passar a confiar em você, no que você está falando. E logos faz com que eles acabam vindo para o seu lado, te seguindo, comprando a sua ideia. Percebe como eles se complementam? Primeiro você obtém o respeito das pessoas, faz com que eles passem a confiar em você e depois te segue. Faz com que eles te defendam, comprem a sua ideia, sigam com você. É uma estrutura relativamente simples, mas que funciona para qualquer caso, né? Para qualquer reunião, para qualquer tipo de venda, seja de produto, de serviço, né? De ideias, de opiniões. E vamos aqui então agora desenhar o seu pitch. O pitch de 1 minuto aqui. Então, dado aqui o nossa teoria, né? A gente entender como é que funciona os 3 pilares aqui. Agora é a sua vez. Porque eu quero que você saia daqui hoje com aquela ferramenta para você usar agora, hoje à noite, amanhã. Né? Então vamos fazer juntos aqui, desenhar o seu pitch de 1 minuto usando esses 3 pilares aqui, essa tríade da influência. Então pega aí teu papel, caneta, pensa num projeto que você tem aí, né, uma ideia, ou em você mesmo, né? E a primeira coisa é a conexão, né? Então é o pathos, né? Começa com um problema aí, uma dor do seu público, da sua audiência. Pensa nesse problema, nessa dor e escreve, rascunha aí assim. Você já sentiu que... E descreve esse problema, essa dor. Seja bem-vindo, Léo. Bom ter você aqui com a gente, ao vivo aqui. Obrigado pela presença aí. Voltando aqui, falando da conexão, né? Comece com o problema ou a dor que você quer ajudar ali na sua audiência. E faz um rascunho aí, escreve aí no seu papel aí. Assim, você já sentiu que... Por exemplo, você já sentiu que trabalha o dia todo, mas não vê o teu projeto avançar, evoluir? Entendeu? Então você coloca ali, você já sentiu que... E escreve a dor, o problema que você quer resolver. Então esse é o pathos, a conexão. Depois a gente vem para a lógica. Vamos querer entender ali a solução. E aí você apresenta em seguida a sua ideia como uma solução clara, uma solução lógica para esse problema, né? Dado aquele problema, você escreve assim: é por isso que eu criei, ou é por isso que eu proponho, né? E descreve ali a sua solução, a sua ideia em uma frase. Por exemplo, é por isso que eu proponho a implementação da tríade de execução, que é um sistema que... Aí entra o terceiro pilar, que é o quê? A credencial. É o porquê você é a pessoa certa para fazer aquilo ali que você está se propondo a fazer. Então você escreve ali: porque eu estudei, eu apliquei, eu já fiz
eu tenho experiência em. Compreende? Por exemplo, porque eu já apliquei esse método no último trimestre e aumentei a minha produtividade, as minhas vendas em 30%. Percebe? Então aqui você vai se credenciar, mostrar o porquê que você é a pessoa certa para estar fazendo aquilo. E por último vem a ação, né? A ação é o que você quer que aquele público para quem você está se dirigindo, para quem você está falando, o que você quer que eles façam. Então é por isso que eu preciso que e faz o seu pedido. Por exemplo, é por isso que o que eu preciso é a sua aprovação para a gente começar a testar, a fazer um piloto na próxima semana. Então percebe que a gente puxa lá do fazer a conexão, por exemplo, né? Vou fazer agora todinho o caminho aqui, sem fracionar parte por parte, né? A gente começa lá com a conexão, por exemplo, você já sentiu que trabalha o dia todo, mas não vê o seu projeto avançar? Aí vem a solução. É por isso que eu proponho a implementação da tríade de execução, que é um sistema de comunicação muito eficaz que já vem lá desde Aristóteles, e aí entra a credencial. E eu apliquei esse método no último trimestre e aumentei a minha produtividade, as minhas vendas, a minha capacidade de convencimento em 30%. E por último, a ação. Por isso é que eu preciso da sua aprovação para que a gente comece a fazer um piloto, a gente teste essa ideia no nosso próximo sprint, na nossa próxima semana. Percebeu? Agora a construção completa. E pronto. Com esse passo a passo aqui, você acabou de fazer aí uma mensagem que inspira, que convence, que influencia as pessoas. Percebeu como a gente usa esses 3 pilares? Então, vamos seguindo aqui. Agora então vem o nosso desafio aqui, né? Vamos consolidando isso aqui. Fazendo o desafio aqui. Deixa eu mudar o trem aqui. Aí. Então agora que você já tem esse caminho, essa planta aqui da sua mensagem, né? É hora de você construir aí. É por isso que eu trouxe aqui esse desafio dos 7 dias, né? Que é simples. Pega essa estrutura do pitch de 1 minuto aqui e tenta rodar ele, tenta testar ele pelo menos uma vez. Pode ser para você vender uma ideia numa reunião, né? Pode ser para você negociar com um fornecedor, para se apresentar num evento, algum networking ali que você está fazendo, né? Ou até para você, se você, né, tem alguma coisa na rede social, tenta usar essa estrutura para gravar um story ali na rede social. E pensa que assim, o feito é melhor que perfeito, né? Então, o objetivo nunca é a perfeição. Se a gente está começando, a gente, né, como já diz no Kanban, né, começa com o que você tem hoje. Então, assim, é prática, é fazendo, né? Comunicação, ela também é um músculo que a gente exercita e a gente vai desenvolvendo. Né? Eu comecei aqui com esse canal justamente para trabalhar esse lado aqui, lá em fevereiro, e já semanalmente, com consistência, eu tenho feito pelo menos, né, um vídeo por semana aqui para trabalhar, para me soltar, para eu tentar conversar, falar com mais naturalidade, né, em frente das pessoas, numa reunião, palestras, né? Já tenho sido e feito alguns eventos públicos, né, ainda ontem, inclusive, participei de um evento grande. E, então, é assim, a gente vai testando, vamos aprendendo, né? Sem perfeição, a gente começa com o que tem e com consistência, com prática, a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Então, assim, hoje foi rapidinho, tem sido rapidinho. Alguns amigos pediu para a gente fazer assim um conteúdo mais conciso aqui, porque eu andei, teve lives aqui que a gente fez que ficamos até um pouco mais de 1 hora conversando e depois os vídeos ficam longos e o pessoal tem meio que, né, é, falta tempo para de repente assistir o conteúdo todo. Então eu tenho é, restringido, feito assim uma coisa mais concisa, com, né, falando menos um pouco assim, tentando ser mais objetivo para a gente fazer aí com cerca de 30, 40 minutos. Então, esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje aqui. A gente trazer
os conceitos de ethos, né, da autoridade, pathos, fazer a conexão com o nosso público, e o logos, trazer um argumento lógico, né, a estrutura, o plano, né, a capacidade de apresentar de forma clara o que a gente quer propor. Então, esse foi assim o nosso conteúdo aqui de hoje. E deixa eu ver aqui, passando aqui. Isso. Então, para a gente dar uma passadinha aqui pelo que a gente falou, dando uma recapitulada aqui, antes de eu trazer o spoiler aqui do nosso próximo encontro, vamos dar uma consolidada aqui no que a gente fez hoje aqui. Relembrando primeiro, a gente diagnosticou ali e a gente viu a questão do mito do mérito, né? Que a gente pode entregar, a gente pode fazer, né? Só que se a gente não conseguir vender, não adianta nada a gente ser o número um, não adianta nada a gente fazer com boa qualidade, não adianta nada você fazer no prazo se você não conseguir comunicar, não conseguir vender aquele teu projeto, aquela tua entrega. Né? A gente entendeu então que o seu bom trabalho, ele não fala por si só. Não é só assim o valor, né, do que a gente faz que vai vender. É o que as pessoas percebem que a gente faz. Tá? E aí então eu trouxe, né, essa tríade que eu chamei da tríade de influência, busquei lá em Aristóteles, né, a questão do ethos, né, que é a sua autoridade, a sua credibilidade, é o porquê que as pessoas devem te ouvir. Depois o pathos, né, que é a sua conexão emocional, a empatia, se colocar no lugar do outro, né, por que essas pessoas devem se importar com o que você está falando ali, com o que você está comunicando. E o logos, que é a sua estrutura lógica, né? Por que isso faz sentido para as pessoas? Ter o começo, o meio e o fim dentro da comunicação ali. E acho que talvez o mais importante é o que eu trago aqui, que é essa ferramenta prática, né? Aquele pitch de 1 minuto que eu chamei aqui, né? Você usa esses 3 pilares aqui para conectar com as pessoas, para apresentar o seu plano, né? A solução para o problema deles ali, validar a tua credencial, a tua credibilidade, a tua autoridade, e faz o CTA ali, né? O call to action, né? Chama para ação, né? Tenta vender ali. Então, uma estrutura simples que a gente pode aplicar em qualquer tipo de comunicação, para se vender pessoalmente, né, para vender um produto, um serviço, né, fazer uma palestra, estruturar uma fala, entendeu? E é isso. Eu tinha para falar aqui hoje, bem tranquilo, bem rápido assim, uma coisa simples. O simples bem feito funciona, o arroz, feijão mata a fome, que nem eu costumo dizer, né? Não precisa enfeitar muito. E seguindo aqui agora para o nosso próximo encontro, vamos lá então, que a gente vai falar na semana passada é a nossa forma de pensar, tá? Eu chamei de mente próspera aqui, né? Então a gente já trabalhou com os pilares aqui, a gente já arquitetou a questão da nossa mente, das finanças, a nossa energia, a nossa disposição, a execução ali, né, com métodos, com OKR, com Kanban, com sprints, né? Hoje falei da comunicação, da voz, e semana que vem a gente vai entrar então na fonte, né, onde tudo isso nasce, né, que é o desbloqueio, né, do que a gente atrai para nós mesmos para exponencializar os nossos resultados. Tá? Não vou entrar muito em detalhe, vai ficar aqui esse suspense aqui de como a gente pode conectar, como a gente pode mudar a nossa forma de pensar, a nossa energia, a nossa conexão com energias ali, com o divino, talvez, para a gente exponencializar os nossos resultados. Beleza? E é isso, gente. Eu quero deixar aqui minha gratidão por você estar comigo aqui mais uma vez, pelo seu tempo, né? Se esse conteúdo aqui tem feito sentido para você, deixa o like ali, se inscreve no canal, compartilha, né, naquele grupo de WhatsApp, que onde tem pessoas ali que também pode receber essas mensagens que podem ser valiosas para ele, transformar a forma de pensar, a forma de enxergar o mundo, visualizar, perceber novas oportunidades, né, pensar fora da caixa, né? Às vezes trazer coisas ali ainda que não tinha ouvido. Então, conta com seu apoio. Me segue lá no Instagram, para quem puder me dar um apoio lá também, LR de Toledo. Chegar ali em 1000
seguidores para eu poder fazer essas lives por lá também. Fazia, mas aí mudou o critério lá e só contas que tem mais de 1000 seguidores agora consegue transmitir esse conteúdo por lá para a gente de repente chegar em mais pessoas, atingir mais pessoas. Então deixo aqui a minha gratidão por todo apoio de vocês aqui, né, por vocês estarem aqui, interagir ao vivo aqui comigo, aqui, deixar recados aqui no chat, né? E não se esquece, a tua execução, o jeito que você faz as coisas, né, ela te torna competente. Você tem uma história, você fica reconhecido, só que a tua comunicação que te torna inesquecível. A hora que você fala, a hora que você vende, a hora que se conecta, pessoas que não falei compram histórias. Então a hora que você se conecta com eles, é aí que eles vão lembrar de você e que você vai se tornar inesquecível. Então é isso que eu tinha para falar com vocês aqui hoje. Agradeço mais uma vez pelo tempo, pelo espaço e até a próxima. Em paz e a gente se fala na nossa próxima live. Gratidão.